Boa noite. Dando continuidade às nossas aulas sobre ética e tecnologia, nas quais nós já vimos um pouco a discussão acerca do progresso científico entre o Karl Popper e Thomas Kuhn. Também vimos algumas posições éticas que permitem pensar as ações científicas e tecnológicas. Agora eu vou aprofundar alguns assuntos dentro da filosofia da ciência, assuntos que nos dão um panorama daquilo que é tratado dentro dessa área. Nessa área tem algumas questões fundamentais, além daquela que nós já falamos sobre o progresso científico, que relativas ao que são teorias científicas, o que são conceitos científicos e qual a correspondência dessas teorias científicas com a realidade. Para tratar desses assuntos todos, e que eu resumi numa pergunta que é qual é a relação entre os conceitos científicos, classificações científicas e a realidade, eu vou pegar rapidamente um assunto da ciência, que seria dentro da biologia evolucionista. Vocês têm as árvores filogenéticas, e vocês têm uma das árvores, é a árvore dos antropóides. Dentro dessa árvore, você tem os primatas e os hominídeos. E nós podemos pensar sobre como essa árvore é feita, né? Como que os conceitos que nela estão presentes são elaborados, quais as evidências científicas que nós temos e, enfim, se essa árvore corresponde à realidade. Nós podemos dizer que a atual árvore filogenética, elaborada pelos cientistas, ela é provavelmente verdadeira em vários sentidos, né? Ela retrata alguns dos aspectos importantes da nossa evolução, mas até que ponto nós podemos dizer que ela é real, ou seja, que as classificações que ali estão presentes correspondem ao que realmente aconteceu? É uma pergunta que é uma pergunta feita pelo filósofo da ciência. Nós temos, então, dentro da árvore, onde vocês têm os primatas, né, que é chamada e os hominídeos, que é chamada de árvore dos antropóides, você tem a linhagem dos hominídeos, onde estamos nós, os Homo sapiens, né? E agora a pergunta é: como todas essas classificações que nós chamamos de espécies naturais, como do Australopithecus ou do Homo habilis, como que essas classificações elas foram elaboradas e será que elas são classificações perenes que não podem ser modificadas, mas até que ponto elas podem ser modificadas, ou seja, elas são conceitos gerais, né, que eram chamados de universais e que não precisam ser eternos. Até que ponto são convenções humanas que podem ser mudadas e que talvez mudem conforme a teoria que nós estejamos utilizando e conforme as evidências que nós estejamos utilizando. Por exemplo, nós hoje temos estudos genéticos que, além das escavações arqueológicas, né, e além das hipóteses paleontológicas, nos ajudam a coletar evidências
e também nos ajudam a classificar e a estabelecer alguns conceitos para espécies naturais que, em algum momento da ciência passada, não existiam, né? E então essa história dos conceitos científicos, ela nos leva a questionar até que ponto, quando nós estabelecemos um conceito, ele vai se manter para sempre, né? Então, essas novas investigações genéticas, que, por exemplo, determinam DNA mitocondrial, elas permitem determinar um tipo de linhagem genética, hoje, que poderia não corresponder ao que se sabia no passado sobre a origem do Homo sapiens, né? Então, um segundo momento depois do Australopithecus, dentro da árvore dos hominídeos, seria os propriamente do gênero Homo, né? E aí você tem vários, desde o Homo habilis até nós, Homo sapiens, passando, por exemplo, pelos Neandertais. E durante essa evolução, que levou muitos, quer dizer, alguns milhões de anos, várias centenas de milhares de anos, nós temos muitas mudanças, que hoje nós sabemos que são mudanças genéticas que ocorreram, e nessas mudanças genéticas ocorreram mutações, né? E essas mutações marcaram alguns ciclos que antigamente se achava que eram divisões entre espécies, né? E se dizia que essas espécies não podiam, por exemplo, procriar, não havia cruzamento de espécies. Hoje se sabe que alguns chamados Homo sapiens, né, classificados dentro da espécie Homo sapiens, tiveram prole com os neandertais, por exemplo. Então, se sabe que existem esqueletos examinados pela genética que têm genes, alguns genes dos Homo sapiens, alguns genes dos neandertais. Então, essa visão de que não há cruzamento entre espécies, depois que existem bifurcações na linha filogenética, está já caindo por terra. Então, vejam que aquilo que antigamente determinava o que seria uma classificação de uma espécie, já está sendo colocado em dúvida. Hoje, os antropóides que vivem hoje, nós chamamos de chimpanzé, orangotango e gorila, por exemplo. São os grandes macacos que estão, então, na árvore dos antropóides, mas não participam da árvore dos hominídeos, apenas da árvore dos primatas. E por que eu trago esse exemplo? Porque para determinar essa categoria dos antropóides e para determinar o que seriam os primatas e o que seriam os hominídeos, eu preciso fazer o quê? Como que eu faço para elaborar esses conceitos gerais e como que eu faço para poder utilizá-los, né? Eu preciso de propriedades que eu atribuo a todos os indivíduos de uma determinada classe. Então, por exemplo, para ser um antropóide, eu digo, né, e eu tenho antropóides hoje, como chimpanzés, gorilas e orangotangos, eu digo que eles são antropóides e não são primatas no sentido estrito, não são apenas primatas,
porque eles não têm uma cauda, eles têm alta flexibilidade nas pernas e nos braços, eles têm um tórax altamente desenvolvido, eles se reproduzem mais lentamente que outros primatas e eles têm um cérebro maior, são mais inteligentes, né, do que outros mamíferos. Fazem ferramentas, têm complexidade social. Então, o que caracterizaria hoje um antropóide para ser classificado, né, seriam essas características básicas. Agora, e que os distinguiria de outros primatas. Esses seriam os grandes macacos. Será que basta isso para eu dizer que, então, eu sei exatamente o que é um antropóide, eu sei aplicar o conceito de antropóide, o conceito geral de antropóide, e consigo estabelecer leis usando esse conceito, consigo estabelecer teorias, dentro delas hipóteses, que eu chamo de leis? Será que basta isso? Para discutir se basta, nós temos algumas perspectivas que nós podemos utilizar, por exemplo, a do realismo inocente, da Susan Haack, que discute até que ponto as nossas teorias e os nossos conceitos realmente correspondem ao mundo, né? Se eles exaurem o conhecimento do mundo. A Haack, que se autodenomina uma realista inocente, ela diz que não basta, ou seja, nós não esgotamos o nosso conhecimento do mundo apenas com essas classificações, com esses conceitos para espécies naturais e com as leis que nós fazemos com eles, que nós estabelecemos, que são hipotéticas, muitas delas, talvez a maioria, e com as nossas teorias, que são um conjunto dessas leis, né? Não basta, né? Não basta, e nós ficamos sempre devendo, ou seja, as nossas teorias são sempre incompletas, têm vazios, e apesar de nós podermos dizer que, em algum sentido, nós falamos de espécies reais, essa é a afirmação dela, e por isso ela ainda é uma realista, ela acha que a ciência poderia reclassificar, ela faz isso, né? Então não, é um fato de que a ciência sempre está reclassificando os objetos históricos, os objetos passados, que já pereceram, e também os objetos atuais e também aquilo que nós pensamos que continuará existindo no futuro. Então, para a Haack, nós estamos sempre reclassificando. E é interessante algo notar que a ciência é linguística, então a característica da ciência ser um sistema linguístico faz com que ela não seja um retrato da realidade. Ela é humana, ela é finita, ela depende do nosso sistema perceptivo e depende da nossa linguagem. Então, isso cria um limite para o que a gente sabe acerca do mundo real, e esse limite, para Haack, ele se mantém para sempre. Ele não é nunca superado. A Haack, então, afirma que não há apenas um conjunto de descrições verdadeiras sobre o que existe, e nós podemos trocar o léxico e a semântica para descrever ou explicar os eventos observados por nós, tanto por meio dos nossos sentidos quanto por meio de instrumentos científicos. Mesmo assim, ela acha que nós continuamos afirmando verdades acerca do mundo. Isso é um aspecto interessante da visão dela. Então, ela, apesar de achar que há mudanças sempre categoriais, apenas um mundo, uma realidade que nós descrevemos sob diferentes pontos de vista, com diferentes linguagens e com diferentes terminologias. E o mundo real é o critério para as nossas afirmações, tanto da ciência quanto do cotidiano. E é por isso que nós somos capazes de dizer que algumas delas são verdadeiras e outras falsas.
A visão que ela defende, ela chama, além de realista inocente, ela sustenta um tipo de funderentismo, uma perspectiva que afirma que, por um lado, existe um fundamento para as nossas afirmações, existem evidências para as nossas afirmações científicas, mas, por outro lado, muitas delas dependem do sistema linguístico no qual nós estamos dentro, do sistema que nós usamos para descrever o mundo e no qual nós acreditamos. Então, não há apenas, nem tudo é evidência, essa que é a questão, né? Nem tudo é evidência. Essa é a epistemologia da Hack, a teoria do conhecimento que ela sustenta, e então podemos dizer que, de um ponto de vista metafísico, ela é uma realista inocente, e do ponto de vista epistemológico, ela se autodenomina funderentista, que seria uma mistura de fundacionalismo com coerentismo. E é importante perceber que ela baseia essas afirmações na impossibilidade das nossas evidências gerarem uma teoria verdadeira sobre o mundo. As nossas evidências e os enunciados observacionais com os quais nós descrevemos as nossas evidências, eles são compatíveis com mais de uma teoria linguística, com hipóteses e com conceitos que nós elaboramos acerca do mundo, né? Só que existem um limite também para essa relativização. Nem todos os sistemas linguísticos com leis que nós criamos se adequam às nossas evidências. Então, nós temos que ter cuidado para não dizer que qualquer sistema linguístico pode ser verdadeiro. A Hack discute bastante com um autor que se chama Hilary Putnam, muito famoso tanto na filosofia da ciência quanto na filosofia da linguagem, que afirmava uma posição chamada externalismo semântico, que já é uma classificação mais linguística do que científica ou metafísica, apesar de ter componentes metafísicos. Ele afirmava que as nossas teorias e os conceitos, por exemplo, o conceito de carga elétrica, para eles fazerem referência ao mundo, eles precisam fazer uma referência direta ao mundo. Então, e como que eles fazem? Um conceito como carga elétrica não é um nome próprio, ele não faz referência a um sujeito, como Hilary Putnam, por exemplo, o nome Hilary Putnam, ou Susan Hack, mas ele se aplica a vários objetos. Eu tenho, então, o conceito geral de carga elétrica, assim como os conceitos para espécies naturais em geral, né, de Homo sapiens, etc., eles se aplicam a vários objetos, não a um só. Essa é a característica do conceito geral. E mesmo assim, o Putnam sustenta que esse tipo de conceito poderia ter uma designação rígida aos objetos aos quais ele se aplica, né? E como? Porque ele teria um significado, esse significado seria um conjunto de propriedades que os objetos aos quais ele se aplica teriam que ter para ele poder, então, ser aplicado. Agora, para ele sustentar isso, ele tem que sustentar que há uma relação direta entre esse conceito e os seus objetos. A Hack vai discordar dessa posição e vai dizer que realmente nós precisamos de genéricos, o termo que ela pega do Peirce, um dos pragmatistas norte-americanos do século XIX, e que ela estudou muito, mas esses genéricos não precisam ser do tipo sustentado por Putnam, que teriam uma referência, fariam um tipo de relação, estabeleceriam um tipo de relação direta com seus objetos, né? E
mas eles seriam expressões genéricas cujos significados ou intenções, a mesma coisa, e suas extensões, ou seja, os objetos por eles abarcados ou referidos, né, mudariam conforme mudanças que ocorrem na linguagem ordinária ou nas teorias científicas. Então, é uma afirmação constante da Hack dizer que as nossas expressões, sejam elas singulares ou gerais, elas nem sempre são aplicadas aos mesmos objetos. E elas próprias, então, mudam de significado e mudam de extensão. Então, por isso que ela afirma, cito, eu diria, como uma primeira aproximação, que espécies não são simplesmente propriedades ou similaridades, mas mais agregados de propriedades mantidas unidas por leis, agrupamentos de propriedades co-ocorrentes porque são conectadas de forma legaloide, e que uma espécie é real apenas no caso de ser independente de como acreditamos que seja. O agrupamento de propriedades é conectado de forma legaloide, independentemente de nossas classificações. Bom, ela aqui está sustentando, por um lado, uma espécie de realismo, porque ela acha que nós precisamos falar de agregados de propriedades do mundo, né? Mas, por outro lado, nós agrupamos esses conjuntos de propriedades por meio dos nossos conceitos e das nossas leis, e há uma certa convencionalidade nesses agrupamentos que nós fazemos por meio da nossa linguagem. Um autor muito famoso, o Willard Quine, no qual a Hack se inspira, que é também um pragmatista norte-americano, só que do século XX, um dos filósofos mais famosos do século XX, ele tenta explicar por algo que a Hack também tenta, que é por que nós avançamos nas nossas classificações do mundo, das coisas, dos objetos, né? E ele começa a explicação dizendo que nós somos seres biológicos, né, e nós nascemos geneticamente determinados para classificar. Então, nós identificamos regularidades, similaridades, regularidades nos eventos e similaridades entre os eventos, entre os objetos nos eventos, e por indução, assim, pegando os casos particulares e agrupando esses casos particulares, unificando-os, né, como tendo propriedades semelhantes, nós conseguimos, e ele fala num espaço de qualidades que nós temos inatamente, né, nós conseguimos estabelecer o que a gente chama dos nossos conceitos gerais, né, e as nossas leis acerca desses conceitos gerais. Então, ele explica essa nossa capacidade de fazer ciência, que é uma capacidade que a gente usa também no dia a dia, não só na ciência, como uma capacidade inata, né, geneticamente determinada, evolutivamente determinada, e que nos facilita, porque nós não precisamos nomear só indivíduos, mas, pelo contrário, nós podemos nomear grupos, classificar esses grupos, nós sabemos que propriedades nós atribuímos a esses grupos, e nós podemos também classificar eventos, ou seja, nós identificamos quando um mesmo evento se repete muitas vezes, né, e nós chamamos então isso de um tipo de regularidade, e aí nós compomos o que a gente chama de lei, porque a lei ela é mais do que simplesmente um conceito geral, ela é uma afirmação sobre como que espécies, por exemplo, naturais, como é que o Homo sapiens, como é que ele se comporta, quais as leis que nós podemos atribuir aos seus comportamentos, por exemplo. Um exemplo que ambos tratam é o da inteligência, por exemplo. Né? O Quine fala bastante de que a noção de inteligência humana é um conceito,
e nós atribuímos inteligência aos seres humanos, né? Mas o conceito inteligência, primeiramente, é um conceito do dia a dia, e depois ele também é usado pela ciência. E nós atribuímos mais ou menos inteligência, por exemplo, a certas espécies animais, né? E como é que nós fazemos isso? Nós classificamos o que a gente chama de inteligência. Nós, por exemplo, dizemos que inteligência é uma habilidade, né, de aprender rapidamente a resolver problemas. Quando eu falo isso, eu começo a estabelecer as propriedades que eu tenho que encontrar em indivíduos para que eu possa chamar a todos eles de inteligentes, ou seja, atribui o conceito inteligente a todos eles e subsumir, então, todos eles ao conceito inteligente. A ciência pode aprimorar essa definição de inteligência, ela pode dizer o que isso significa em termos neurológicos e em comportamento público, o que significa ser inteligente. Então ela pode aprimorar o conceito de inteligência, é um avanço, assim, uma evolução, né, do conceito, e inclusive o Quine afirma que ele pode tornar supérfluo o conceito inicial, senso comum de inteligência. E isso mostra, assim, as mudanças que sofrem os conceitos que são usados na ciência e, às vezes, no cotidiano, né? E como eles dependem daquilo, de propriedades que nós atribuímos aos seres aos quais nós atribuímos justamente esses conceitos, né? Pelos quais nós classificamos os seres individuais. Para encerrar, eu gostaria então de fazer alguns comentários sobre o exemplo com o qual eu iniciei, que é da árvore dos antropóides. Pelo que nós já vimos, fica claro que as classificações nossas, humanas, em muitos sentidos, são arbitrárias, convencionais e feitas com certos propósitos. Por exemplo, no caso da árvore dos antropóides, é feita com o propósito de explicar a evolução humana. Agora, digo eu, e talvez a Hack aqui não siga o que eu afirmo, os chimpanzés, por exemplo, eles poderiam ser classificados como primatas hoje, né? E em algum sentido eles ainda são primatas, mas eles também poderiam ser classificados como humanos, né? Por quê? Porque ao dizer que eles fazem parte do que a gente chama antropóides, eles acabam compartilhando características tanto dos primatas quanto dos humanos. Mesmo que eles não compartilhem todas as características dos primatas e não compartilhem todas as características dos humanos, né? Então, é muito difícil você dizer que uma classificação ela limita completamente os objetos que caem sob essa classificação. E eu acho que por isso as afirmações da Hack acerca das espécies naturais governadas por leis e o realismo que ela sustenta é ainda muito forte, porque ela acha que, em muitos sentidos, as nossas classificações são reais. Eu concordo que existe um mundo e que o mundo que existe limita o que nós falamos e limita o que nós podemos dizer que é verdadeiro do que nós falamos. Eu concordo com essa afirmação, mas acho que dizer que espécies naturais, que são os conceitos para espécies naturais que nós usamos, sejam reais, pode ser uma afirmação um tanto forte demais. Então, aqui novamente os antropóides, e só para vocês conferirem as propriedades que nós atribuímos a eles, antropóides hoje, né, nos dias de hoje, né, e que pelas características que nós atribuímos a eles, e que os distinguem dos outros primatas,
talvez nós pudéssemos incluí-los entre os seres humanos. Então, por que não? Porque, na verdade, nós estipulamos que não. Então, eu quero mostrar que isso é uma convenção, é uma divisão um tanto convencional. E mesmo a genética não elimina essa convencionalidade. Nós podemos conversar acerca disso em outra oportunidade. Era isso, eu então me despeço por hoje. Depois nós podemos, no Moodle, discutir acerca das várias questões que surgiram ao longo desses slides. Muito obrigada.